Fala pessoal, beleza? Vou gravar um vídeo aqui para vocês de uma operação rolando e para demonstrar também quando ela perde a premissa, se acontecer de perder a premissa, como sair da operação, a hora certa de sair, e vou explicar aqui a minha entrada para vocês. Aqui no índice, ele fez aqui, após mensurar o movimento aqui, né? Mensurou 1 para 1 dessa lateralidade aqui acima, vou deixar aqui assim, mensurou 1 para 1 não, primeiro alvo dessa lateralidade aqui, né? Aqui. Primeiro, chegou bem próximo de mensurar, né? Faltou pouco aqui e fez um padrãozinho de reversão aqui, mensurando 100% 1 para 1 da lateralidade, né? Deixar marcado aqui para vocês verem, né? De azul, mensurado dela. O primeiro alvo pegou, né? Aqui que foi esse. E ele fez aqui uma final flag, né? E depois fez um fundo duplo aqui assim, né? Microfundo duplo aqui. E deu uma barra de reversão. Daí reverteu o movimento aqui fazendo fez uma perna, corrigiu, duas pernas, corrigiu, três pernas, falhando nessa inflexiva aqui, né? Tenta romper ela, falha, mas essa falha aqui seria uma falha ruim de você operar, né? Por mais que tenha formado um topo duplo aqui, seria melhor esperar um padrãozinho de reversão após chegar nela. Daí foi em três pernas, né? Poderia considerar essa venda sim, mas poderia acontecer de ela voltar aqui, querer formar um topo duplo aqui, te estopar e dar outro sinal de entrada e você ter que entrar novamente. Então aqui ele formou aqui um topo duplo mais baixo, né? E deu a barra de sinal. E aqui falhando nessa inflexiva aqui, né? Aumentando a confirmação da minha entrada. Então aqui eu fiz a entrada e coloquei stop acima da barra de sinal. E o alvo estou colocando aqui nesse gap magnético aqui embaixo que tem aberto, que eu vou mostrar aqui para vocês. Tem um gap aqui, ó, magnético aberto, que é na máxima dessa barra aqui, 145. Vou deixar ele aqui. Eu coloquei o alvo lá. Então, agora vamos ver como a operação vai desenrolar aí, né? Aqui ele deu continuidade boa, tá vindo para baixo da média, melhorando o trade, né? Estávamos num location bom aqui, né? Estava alto nessa lateralizada que foi formada aqui nessa quando testou essa inflexiva, né? E agora estou esperando que o preço venha para o terço inferior fechar esse gap magnético ficou aberto, que é um excelente alvo para o trade, né? Vamos deixar desenrolar, ficar esperto também se falhar nas minoritárias, né? Se falhar nessas minoritárias, né? Que dividiram a perna e formar algum padrão de reversão, já é uma perda de premissa, né? Daí teríamos que sair da operação. Se chega em uma dessas inflexivas aqui, né? Chega aqui ou nesse ponto aqui, ele veio, daí tentou romper, falhou na inflexiva, tenta romper de novo, falha e dá um sinalzinho de compra, daí já é uma perda de premissa e podemos sair do trade, evitar que perdeu a premissa, porque provavelmente daí ele pode ir lá e nos estopar, então nós sai aqui com, às vezes dependendo do sinal, sai com um gain pequeno, evitando sair com uma perda, né, sair com o loss cheio. E o trade
Formou um microcanal já aqui, melhorando o cenário, né? Ó, 1, 2, 3 barras, dando continuidade aqui, ó. Depois formar esse microcanal melhora ainda mais o cenário para ir buscar o nosso alvo aqui do gap magnético. Aqui faltou 30 pontos para pegar esse alvo aqui, que é 1 para 1 dessa lateralidade que tinha finalizado o dia anterior, né? E vamos ver como o trade vai desenrolar aí. O que melhoraria o trade, se olhar e após o microcanal que formou aqui, começar a deixar gaps abertos, que demonstra mais pressão ainda de venda. Gaps abertos, sequências de barras. 1, 2, 3, formar a quarta barra aqui, se deixar gap aberto entre as barras, melhora ainda a pressão de venda aqui, né? E o que nós podemos ver aqui também, que nessa perna inteira de baixa que teve aqui, esse movimento fez o quê? Deixa eu dar um zoom aqui. Ele fez essa perna de baixa, abriu, tentou vir aqui fazer 1, 2, veio aqui abaixo, corrigiu. Isso aqui também foi uma correçãozinha, ó, e veio testar 50% dessa perna que rompeu essa inflexiva, né? Corrigiu 50%, renovou a mínima e acelerou, tentando vir buscar o alvo, né? O primeiro alvo da lateralidade atingiu, mais ou menos aqui onde está o gap mesmo, e o segundo alvo, que seria 1 para 1, 100% da lateralidade, faltou 30 pontinhos aqui, como nós vimos aqui, né? Daí, após atingir o primeiro alvo, voltou um pouco para atingir o segundo, ele fez aqui um triângulo, rompeu para baixo, falhou, deu um sinal. Formou a final flag aqui, né? E, após isso, ele tentou vir abaixo de novo, tentando virar aqui um canalzinho de impulsão e falhou novamente aqui, formando um micro fundo duplo e dando uma barra de sinal, que demonstra aqui o interesse dos compradores de reverter o movimento, né? E foi o que eles fizeram, né? Reverteram o movimento, vindo testar aqui, ser flexível. Só que, após, nós temos que olhar aqui também a pressão de toda essa perna de baixa que fez aqui, que eles tentaram reverter, né? Aqui, nesse ponto, né, se tornou uma inflexiva, quantas pernas foram feitas de baixa e quantas pernas os compradores fizeram para tentar reverter esse movimento. Assim, nós conseguimos definir a pressão de cada lado, né? Aqui os vendedores fizeram uma perna, corrigiu, 2 pernas, corrigiu, 3 pernas. Os compradores fizeram uma perna, correção, 2, correção, 3 pernas. Então aqui o preço está bem equilibrado, né? Porque os vendedores fizeram 3 pernas para levar o preço mais abaixo e os compradores, para subir, precisaram fazer 3 também. Se aqui, no caso, os compradores fizessem 4 pernas para subir, tipo, fizesse mais uma aqui e uma quarta perna para tentar reverter esse movimento e falhasse, quem estaria mais forte nesse movimento, né? Nós poderia concluir que os vendedores têm mais pressão, porque para tentar reverter a perna de venda, os compradores fizeram 4 pernas. Se tivesse feito mais uma aqui, né? Tentou, mas fez um topinho duplo ali
Então demonstra que os vendedores aqui nessa região estão mais fortes. Mas aí, quando falha aqui, temos um bom ponto de venda, né? Ainda mais formando um padrãozinho de reversão. Foi esse padrão aqui, o topinho duplo. Formou topo duplo, teve a barra de sinal. E após isso ainda formou um microcanal aqui. Vendedor. Agora vamos ver como o trade vai desenrolar aí, né? Ficar atento com os pontos que eu mencionei. E agora aqui nós já estamos em uma lateralidade, né? Assim. Quando testou essa inflexiva aqui, ele vinha testar essa inflexiva, lateralizou, falhou aqui, voltou para dentro e podemos considerar que expandiu para algo desse tamanho aqui, né? A lateralidade aqui um pouquinho maior. Desde a máxima da 43, 41 quer dizer, né? A mínima aqui da 21, 23 aqui, né? Fizeram as mesmas mínimas, fizeram um fundo duplo com mínimas idênticas. Uma coisa aqui que podemos separar é que o preço, após fazer esse micro fundo duplo aqui, ele fez subiu aqui com característica de canal de impulsão, canalzinho estreito, equaçãozinha rasa e foi testar lá a máxima. Onde que aqui deu para identificar que a pressão deles foram diminuindo, né? Bastante pavio quando chega aqui para renovar essa máxima, falha e deixa bastante pavio. E eu acho que 50% da barra foi pavio, então esse pavio aqui é a presença dos vendedores. Os compradores levaram o preço até aqui em cima, né? Os vendedores empurraram de baixo e fechou aqui. Vamos ver como o preço vai se comportar aí. Pontos importantes aqui eu vou deixar até marcado para vocês verem, né, como o preço se comporta nessa região aqui, né, de flexão aqui, seria formar algum padrãozinho de reversão aqui nesse ponto falhar, formar um padrãozinho de reversão, aí pode acontecer do preço querer ir buscar alvos mais acima, né, assim, em formato de canalzinho lento, né, e o alvo seria a renovação de máxima aqui para se o canal lento, se formalizar o canal lento, né. Isso aí, pessoal. Vou deixar aqui, né? Ainda lembrando que tem esse alvo aqui do mensurado que faltou pouco para pegar, mas não atingiu, né? Pode considerar que é uma região, né? Poderia considerar que pegou aqui porque faltou 30 pontos para atingir o alvo. Então aqui poderia considerar que esse mensurado foi pego, né? Porque é uma região, nunca uma linha, né? Uma regiãozinha aqui, né? Vamos ver então como o preço vai se comportar aí. Aqui, falar também de um trade que seria bom para ter feito aqui,
seria a compra aqui, né? Aqui pode formar esse fundo, microfundo duplo aqui, mensurando o primeiro alvo da lateralidade. Vou deixar marcado ele aqui também, enquanto vai desenrolando o trade, né? Que era essa lateralidade que estávamos, né? Aqui, ó, aqui é o primeiro alvo. Esse aqui, ó, pode ver, dá certinho na região do gap magnético aqui, que deixou aberto aqui para esse movimento de alta. Então, aqui era o primeiro alvo da lateralidade, né? Deixa eu apagar. Aqui, ó, quando o preço atinge esse primeiro alvo, tenta atingir o segundo, falta pouco para atingir e forma um padrãozinho de reversão, aqui temos uma boa entrada. Profundo duplo, né? Tinha formado uma bandeirinha, tentou ir, falhou, depois tentar formar um canalzinho de impulsão, daí forma o fundo duplo com uma boa barra de sinal. Aí o stop seria aqui abaixo, a entrada acima aqui da barra que fechou, né? O fechamento da barra, dessa barra aqui, e o alvo poderia levar para a média móvel aqui, que seria um bom alvo, que estaria junto aqui desse gap que ficou aberto. Aqui deu um trade de 1 para 1, mais ou menos, né? Não lembro certo. Seria um ótimo trade também. E seria bom porque aqui esse canalzinho de impulsão, tem que observar, né? Que ele se distanciou muito da média também, né? E o preço tende a, quando se distancia muito da média, buscar ela novamente, né? Fazer alguma correção mais profunda, buscar ela e formar aqui, se tivesse dado alguma configuração de que o preço ia virar um canal lento de baixa, né? Daí poderia ter uma entrada boa. Aqui até chegou a dar algum padrãozinho, né? Foi uma perna, pressão, duas. Só que o preço passou para cima da média, né? E essa barra de entrada aqui não foi tão boa. O bom seria vender abaixo dela. Daí com o stop acima. Só que o preço nunca veio abaixo dela, né? Ele fez uma terceira perna e lateralizou, então descaracterizando o possível canal lento de baixa. Bom, vamos ver aqui, né? O microcanal, se for uma contra, também já não fica tão bom para nós. Porque aqui os vendedores estão formando aqui, tentou fazer uma perna, voltou, fez o topo duplo, segunda perna aqui já, né? Bem dizer. Vamos ver se consegue reverter pelo menos essa primeira perna de compra aqui, ó. Essa perna de compra aqui. Fez esse movimento aqui em uma e os vendedores fizeram já em duas. Fez aqui após aqui, ó, teve essa perna, uma, o back, duas, o back e uma outra perna. Essa perna aqui de alta, os vendedores precisaram fazer uma correção, duas pernas para tentar reverter ela aqui ainda, e não conseguiram, né? Formou aqui um padrão de reversão e foi o topo duplo com barra de sinal para tentar vir buscar esse alvo aqui abaixo. Mas os vendedores estão demonstrando muita fraqueza, né, nesse ponto aqui. Como a gente pode reparar, os compradores fizeram aqui, a última perna de alta deles foi em uma só, e os vendedores precisaram fazer essa aqui, daí fez o topinho duplo e mais essa aqui de baixo. Então já tentaram reverter o movimento de uma perna desses compradores, que foi essa última, em duas, demonstrando fraqueza, né? Pode acontecer, o preço perder premissa, reverter aqui e já estopar também. Vamos ficar
de olho no preço aí, eu vou comentando sobre o trade aí para vocês, né? Tem bons alvos abaixo, para cima. Deixa eu... Aqui, nos 60 minutos, o ciclo ele está favorecendo os vendedores, né? Porque ele está num ciclo de canal lento de baixa, no amplo, né? No amplo aqui de baixo. Então aqui, né? Aqui, ela fez o back duas, o back três pernas, rompendo aqui. Isso aqui ele não lateralizou, que não veio testar essa máxima aqui. Ele só corrigiu bem profundo aqui em uma, duas, até três pernas, pode considerar. E os vendedores jogaram o preço mais abaixo também em três pernas, renovando essa mínima aqui, ó. Após ele renovar essa mínima, ele tende a fazer uma correção profunda também em relação a toda essa perna de baixo aqui. Aqui, nesse ponto aqui, ele renovou a mínima, né? E daí corrigiu aqui em uma, duas pernas, né? A barra climática aqui. Fazer um vídeo explicando sobre movimentos climáticos, barra climática, exaustão e sobre exaustão, sobre pressão, né? Para entender melhor sobre os vídeos que eu vou fazendo de fechamento e ajudar vocês a entenderem melhor. E então aqui ele, após renovar essa mínima, né, manteve a premissa aqui do canal lento, né, e corrigiu em uma, duas pernas até a média. E depois renovou novamente essa mínima aqui, mantendo o cenário de canal lento. Então dessa última perna aqui, dessa última perna que ele fez, né, fez essa correção, e daí renovou aqui. Então dessa última perna de baixo, que foi aqui em duas subdivididas, né, ele está corrigindo aqui próximo à média e a região de 50% dessa última perna aqui de venda. Dessa perna aqui, de venda aqui. Está corrigindo 50% também. Então está favorecendo o cenário também no macro dos 60 para os vendedores, que daí seria a renovação de mínima também. Então, assim, exemplo aqui também agora, se ele falhar aqui, seria ruim, porque ele fez aqui, essa última perna, né? Tem uma, deixa eu pegar aqui esse daqui, veio em uma, corrigiu, formou um microfundo duplo, microtopo duplo, né? Fez a segunda perna, teve uma pressão boa, corrigiu, e essa perna aqui pode ser uma perninha climática, né? Em relação a essa perna de alta aqui. E aqui, ele pode fazer dessa perna climática, falhar aqui nessa região, né? Entre a mínima aqui e essa mínima, dar um sinalzinho e perder a premissa e renovar a máxima aqui, virando um canal de alta aqui, né? Canal de alta. Vamos ver se ele já renovou essa mínima. A mínima dessa é 475, 480, não renovou por um tique, vamos ver. Mas já está demonstrando aqui que a pressão vendedora já está mais fraca, né? Como a gente define essa aqui, a pressão está ficando mais fraca por causa das pernas que estão fazendo, né? Aqui, ó, duas,
podendo formar uma terceira. Então pode ser que falhe aqui e o trade perca a premissa aqui, formando algum padrão de reversão. Então tem que ficar a todo tempo analisando e gerenciando o trade, né? Para evitar de sair com o stop cheio se der uma perca de premissa antes, né? De querer reverter e você poder sair antes também do trade. Fazer um vídeo também depois aí para vocês sobre perca de premissa também, para ajudar a melhorar as análises, né, durante a movimentação do preço. Então, pessoal, deixar ele desenrolando. Acho que eu vou pausar aqui o vídeo para ele não ficar tão grande e a hora que para que ele desenrolar um pouco melhor, eu dou play aqui também. Se acontecer de estiver perdendo a premissa, eu também volto o vídeo aqui para não ficar tão longo, né? Bom, pessoal, voltando aqui no vídeo, né? O trade está se desenvolvendo aqui. Ele está com característica aqui de dentro desse ciclo macro aqui, que é a lateralidade aqui dos 5 minutos. E ele está fazendo? Ele está, após formar esse topo duplo aqui, ele está com característica de canalzinho estreito de impulsão, né? Mostrando que a pressão começou a melhorar dos vendedores quando deu essa barra aqui com urgência, né? Abaixo da média. Deu essa barra abrindo com urgência e fechando a sua mínima com uma boa continuidade aqui depois. Melhorou o cenário. E indo abaixo dessa perna aqui de alta, né? Que tinha feito aqui. Tem mais essa barreira aqui, né? Esse ponto aqui, ver como ele vai se comportar aqui abaixo, ver se vai lá buscar o nosso alvo, né? Olha lá, deu uma acelerada no preço. Vamos ver como ele vai se comportar agora nesse ponto aqui, né? Mas o preço já demonstrou que estava agora com um pouco mais de pressão na venda, né? Não deixou gaps abertos. O único gap que ficou aberto, esse movimento aqui, foi esse daqui. Ó, ficou esse gap aqui aberto. Ficou esse gapinho aqui aberto. Bem pouco, por pouca coisa, né?
aberto e esses, ó, esse aqui foi fechado aqui. E esses gaps aqui foram tudo fechados. Aqui veio, fechou também. Esse aqui veio fechar. E vamos ver agora aqui, né? O preço vai se comportar aqui. Um detalhe importante é que quando o preço está próximo do gap, ele fica mais atrativo, né, para atingir o seu alvo. Então, quanto mais próximo, mais força o preço tem para ir buscar ele, né? E acaba fazendo um movimento de, muitas vezes, de exaustão, né? E aqui, por exemplo, está sendo um movimento bem parecido com exaustão, né? A última barra do movimento, ele pode ser as últimas barras do movimento grande, né? Maiores que as do início do movimento, né? Esse ali pode ser um movimento de exaustão. O movimento de exaustão se dá quando está próximo dos seus alvos, né? Que é que nem um exemplo bom é quando tem um maratonista, né? Que dá aquela última explosão para finalizar a prova ali, né? Dar o seu último gás. E aqui no mercado também é bem parecido, né? Os movimentos de exaustão. Ele dá assim uma última barra, a última barra do movimento bem grande, próximo do alvo, né? Em pontos de realização, né? Vou fazer um vídeo explicando sobre barras de pressão e exaustão. Acredito que vai ajudar bastante, né? Um ponto importante para leitura também do preço, para você conseguir ver a diferença entre uma barra de pressão e exaustão, né? A exaustão se dá no final do movimento e a barra de pressão se dá no início do movimento, né? Você sabendo ver os ciclos, você consegue identificar daí certinho quais são as barras de pressão e as de exaustão. Bom, o mercado está bem próximo ali do nosso alvo. Vamos ver como ele vai se comportar aí nessa ponta aqui, né? Nessa minoritária aqui no movimento, dentro da lateralidade, o preço está próximo do nosso alvo, ele acaba criando um pouco mais de força para ir buscar o alvo, né? Aqui, ó, cara de barra de exaustão, pode dar uma outra forte aqui também, assim, né? Vindo aqui assim, bem forte, e mostrando a última barra forte do movimento, né? Em cima de um alvo, daí seria bem característico de uma barra de exaustão. Ok, isso é o que eu encontrei. Voltando aqui os 80 pontos para chegar no alvo. Sabendo que, olhando nos 60 minutos, o alvo dos 60 minutos aqui seria a renovação de mínima aqui, né? Que daria bem também no mensurado, mas como a gente está operando nos 5 minutos, um alvo aqui que eu acho bom e importante, relevante, pode ter uma boa correção aqui após pegar ele, seria esse gap magnético aqui que eu deixei marcado. Então, que ele é um alvo relevante para essa lateralidade que se formou aqui no 5 minutos, né? Então, você vê a importância de deixar
ver o alinhamento dos tempos gráficos, né? Nos 60 minutos, ele estava na região de correção profunda, né? Cenário de canal lento. Aqui, nos 5 minutos, ele estava falhando de romper uma inflexiva, formando uma lateralidade, estando alto na lateralidade. Então, os dois estavam num ponto bom de venda, né? Então, seria bom procurar por vendas, porque os dois gráficos estavam em confluências, né? Estavam alinhados para o cenário de venda. E o que aconteceu aqui que eles tiveram aqui um movimento mais, e o preço pode vir buscar essa mínima aqui também, que é a mínima do canal lento dos 60 minutos, né? E pode dar também acelerar para vir buscar esse mensurado aqui abaixo, e tá pouca coisa abaixo da renovação de mínima. Vamos ver aí o que o preço vai fazer. Vamos ver o que o preço vai fazer e poderia pôr o alvo aqui mensurado, eu poderia, mas eu não quero esperar o preço fazer correções profundas aqui, correr o risco ainda de ele querer reverter aqui, provavelmente virar um canal lento de alta aqui e mudar tudo, né? Porque após atingir um alvo relevante, o preço ele tende a fazer correções mais profundas, né? Esse gap é um alvo bem relevante, né? Para o cenário macro aqui dos 5 minutos. Aqui, ó, aqui ele veio, falhou, fez uma inside, veio abaixo, isso aqui já forma um micro, fundo duplo aqui, se der uma barra de sinal. Falando nesse ponto aqui, seria uma perca de premissa. Por quê? Porque ele falhou numa minoritária aqui e formou um padrão de reversão. Isso daí já seria uma perca de premissa. Mas como o preço está bem próximo aqui do nosso alvo, ele fica mais atraente, né? O preço tende provavelmente a vir buscar ele. Quanto mais próximo tiver do gap magnético, mais magnetismo o preço tem, né? De buscar o alvo, né? Então aqui o bom também foi ressaltar aqui que o cenário macro é aqui, né? Na verdade, uma lateralidade, né? Foi formalizada, e dentro dessa lateralidade teve o ciclo micros, né? Aqui poderia até esse ponto aqui, né? Teve aqui um cenário podemos considerar aqui ainda um canal de impulsão, né? Estreito, canalzinho estreito, que falhou aqui nessa inflexiva, né? Dando essa barra aqui de reversão, adicional isolado aqui nesse location, né? Tudo bem que formou aqui com esse topo aqui, ele tem formado um topo duplo, né? Uma boa barra de sinal, mas seria melhor esperar para ver como o preço ia demonstrar falha de estrutura, né? Então aqui ele demonstrou a falha de estrutura quando tentou fazer um topo duplo aqui, após falha de romper, e deu um sinal. Aqui sim é uma entrada boa, né? Ó, o preço quase pegou lá. Não pegou, faltou pouquíssimo, ó. Deixa eu só tirar aqui. Olha. Agora se falhar aí não compensa ficar no trade, né? Porque ele faltou da mínima dele aqui para 170, para a máxima dessa aqui, por causa de 15 tickets, 15 pontos não pegar, né? Daí seria ruim continuar no trade, porque
pode considerar daí que foi fechado o gap, porque chegou muito próximo, né? Daí pode acontecer de já começarem a ter realizações aqui e querer reverter o movimento. Então vamos ver aqui como ele vai se comportar nessa barra aqui. Lembrando aqui que o cenário daí aqui, o macro é uma lateralidade aqui assim, né? Formou aqui o canalzinho estreito, topo duplo e começou a reverter o movimento, né? Após a falha aqui na inflexiva, topo duplo aqui e topo duplo aqui, falhou a estrutura aqui de alta, né? Mostrou a falha da estrutura e deu sinal. E depois disso aqui ele começou a fazer uma reversão, e essa reversão no ciclo micro aqui formou um canalzinho estreito, né? Canal de impulsão aqui de baixa. Bom, o preço chegou bem próximo aqui, demonstrou uma grande falha aqui pelo jeito, ó. Se deixar com bastante pavio, melhor sair da operação, porque por causa de aqui 15 pontinhos que faltou para pegar o alvo, né? E pagar para reverter na cara nossa aqui, começar a ter realização, né? Vamos ver lá como ele vai fechar, ó. Ainda fecha falhando nessa minoritária aqui pelo jeito, ó. Vou virar aqui no dedo. Vou zerar aqui. Então, o trade foi esse aí, ó, falhou aqui, né? Aqui foi uma boa perca de premissa, se for ver. Por quê? Porque o preço falhou aqui, né? Voltando para dentro aqui dessa minoritária, formou aqui, falhou aqui, deixa eu só, falhou nessa minoritária aqui, né? Formou aqui um micro topo duplo, uma falha de rompimento nesse micro topo duplo. Agora o preço pode querer reverter aqui, né? Vem buscar a média, porque já se distanciou um pouco dela, né? E fazer uma correçãozinha mais profunda, porque faltou poucos pontos aqui, ó, para pegar o alvo, né? Então, ele aqui ainda está no cenário, no micro, de canal de estreito aqui assim, né? Após demonstrar a falha aqui desse ponto e uma estrutura de reversão, né? Que formou topo duplo com esse aqui e um topo duplo aqui que fez a puxada aqui, tentou renovar, só que não conseguiu, fez um topo mais baixo e deu a barra de sinal. Então esse aqui foi um bom trade, bom aqui que perto de atingir no alvo também, quando acontecer isso é bom você zerar o trade do que aceitar uma correção profunda aqui assim na cara sua ou até uma reversão, né? Porque faltou poucos pontos para atingir o seu alvo. Então melhor sair do trade, né? Zerar ele, que pode ter bastante realizações aqui. Aqui já demonstra, né, que começou a aparecer bastante vendedores. Por quê? Por causa desse pavio aqui, ó. O preço chegou, vinha aqui quase fechar o gap, né? E daí os compradores pegaram e começaram a entrar junto com a realização da venda também, né? Que quando os vendedores saem das suas ordens, vira uma ordem de compra, né? Tipo, se você está vendido e você zera, ela é uma compra. Então, se os compradores começam a entrar aqui e os vendedores começam a realizar, o preço pode tender a reverter o movimento ou fazer uma correção profunda aqui, dependendo do movimento, né? Que agora você tem que ficar de olho para ver o que o preço vai fazer, né? Se vai fazer uma correção em relação a essa perna aqui, a correção em relação a essa perna aqui vai ser, deixa eu marcar em relação a essa perna aqui de venda, né? Vai ser fraca, né? E como você define aqui, você consegue ver que foi fraca a correção compradora. Se ela começar a fazer aqui 1, 2, 3 pernas aqui na região da média, daí se tiver um bom sinal, seria uma boa entrada para
continuar no ciclo micro, de acordo aqui com a venda aqui do ciclo micro. Você vê que os compradores não conseguiram reverter aqui numa pressão boa e fizeram várias pernas aqui, né? Tipo, os vendedores fizeram aqui uma perna de venda aqui, né? Esse ponto. E para reverter essa perna de venda, aqui, os compradores precisaram fazer, por exemplo, aqui, uma, duas, três pernas, com barras que não tem continuidades, não deixam gap, não tem pressão. Daí você consegue ver que os vendedores estão mais fortes que os compradores ainda. E que o preço ainda pode continuar caindo aqui, né? Então, espero que tenham gostado do vídeo aí. Peço que deixe seu like aí, curte, compartilha, deixa um comentário, que tipo de operação vocês gostariam de ver desenrolando, ver como ela, sobre as perdas de premissa durante a operação, quando sair, no ponto certo de sair da operação, para evitar de tomar o stop cheio, né? Pontos importantes para não hesitar, né, em sair, não hesitar em ficar na operação, tanto para sair quanto para ficar na operação, né? Saber ler o que o preço está demonstrando é importante porque você não fica com o medo nem fica ansioso e não hesita na operação. Que nem aqui o preço falhou, né? Faltando um pouco aqui para atingir o alvo, demonstrando a falha aqui nesse ponto, né? Formando aqui um possível fundo duplo aqui. Ó, aqui o que aconteceu, já deu uma boa barra de sinal. E se você não souber ver a perda de premissa de cada cenário que tem, né? Cada ciclo, de acordo com cada operação, tem um tipo de perda de premissa. Então, isso que é importante estar vendo durante as operações, né? O desenrolar da operação, como o preço vai se comportar. Se ele vai, o jeito que ele vai buscar o alvo e se seguir de acordo com cada operação que você for fazer, né? E não hesitar, né? Não hesitar de sair e não ficar com medo de operação não desenrolar, né? Que se aqui, por exemplo, se eu tivesse com medo aqui nessa operação, falasse, saísse aqui, deixaria de pegar esse tanto aqui, né? Que seria o que? Se você saísse aqui nesse flexível achando que já ia falhar aqui, ia formar um fundo duplo aqui, por exemplo, né? Com essa mínima aqui, formasse um fundo duplo, já deixasse a ordem aqui. Aqui ele em nenhum momento deu uma barra de sinal aqui para eu querer sair da operação, né? Aqui, não formou nenhuma barra aqui assim, para isso aqui sim ser configurado um fundo duplo, né? Uma barra de sinal, entendeu? E você querer colocar a ordem aqui apregoada nesse ponto aqui, para você falando, aqui não, aqui vai formar um fundo duplo, eu vou já colocar a ordem para comprar e acreditar que o preço agora vai seguir no cenário aqui de canal de alta, entendeu? Então, é bom você esperar sempre as barras fecharem, né? Porque aqui, por exemplo, agora, o que aconteceu também, aqui essa barra aqui que fechou com todo esse pavio aqui, em um certo momento ela era uma excelente barra de baixa, que ele chegou a vir aqui, né? Ele abriu aqui e veio até aqui embaixo, quase pegando o alvo, né? Aqui ela era uma excelente barra de baixa. Só que se eu sair aqui, né? Por exemplo, se eu tivesse saído aqui, ela veio, retraiu aqui. Aqui seria até melhor nesse exemplo, né? Mas se fosse ao contrário aqui, fez um pavio para cima aqui, né? Fosse exemplo contrário aqui, tivesse feito um pavio para cima, essa barra fosse ao contrário, né? Fosse um pavio e depois veio e fechasse aqui na mínima, entendeu? Tem que esperar a barra fechar, porque é com a base nas barras fechadas que a gente consegue ter a leitura do price action, né? Da movimentação do preço.
que a barra, ela pode, ó, aqui exemplo desse, vamos pegar um exemplo bom aqui. Deixa eu ver um exemplinho aqui. Aqui, né? Aqui ele fez esse movimento de baixa, fez essa correçãozinha aqui. Então, essa barra aqui, se tivesse, a partir do momento que ela abriu aqui, ela era uma barra de, ela aqui, ó, esse preço fechou aqui, daí ela abriu, ela era uma barra de compra, certo? Se eu tivesse entrado nela, aqui, eu vou dar até a cor, deixa verde, esse pavio aqui, em determinado tempo que a barra estava aberta ainda, isso aqui era candle verde, né? Só que se você entra com ela no movimento, entrasse aqui, nesse ponto aqui, com ela em movimento, tivesse entrado aqui, com ela em movimento, antes dela fechar, olha o que aconteceu. Por isso que tem que esperar a barra fechar. Ela fechou aqui embaixo. Você teria, ó quanto aqui, ó. E ainda teria levado aqui um movimento bem, ó, teria levado tudo isso aqui se você não tivesse esperado a barra fechar, sem contar que ela ainda foi uma barra de venda aqui no cenário que estava aqui, né, favorecendo mais os vendedores. Então por isso que tem que esperar a barra fechar, porque aqui essa barra, em determinado tempo, se você tivesse comprado quando tá vendo a pressãozinha aqui de compra, né, sem contar que foi em uma perna aqui, ó. Né? Sem contar que aqui o preço, né? Ele veio até aqui. Se eu tivesse comprado com ela movimento, você teria comprado aqui em cima, né? Se não tivesse esperado a barra fechar. Se tivesse esperado a barra fechar, você não teria feito a compra, né? Entendeu? Por isso que é bom. E isso acontece muito. Então, por isso que tem que esperar a barra fechar. Aqui eu esperei a barra fechar e ela falhou, né? E aqui ela fechou dentro dessa minoritária, formando um micro fundo duplo, e agora deu ainda uma barra de sinal, perdendo a premissa, o trade aqui, né? Quando ela vem aqui acima dessa barra. Então é isso aí, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, deixe seu like aí, né? Curta, compartilha, se tiver alguma dúvida, coloque aí nos comentários que eu vou tentar esclarecer, ajudar aí e fazer mais vídeos conforme for desenrolando aí, deixar mais claro para vocês a movimentação do preço aí e tentar entender melhor. Espero que tenham gostado do vídeo e até mais.